Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo da obra Missionários da Luz de André Luiz. Nós estamos no capítulo 4, Vampirismo, e é o vídeo de número 3. Só para recordar, André Luiz está em atividade de aprendizado junto a um grupo de pessoas que está desenvolvendo a sua mediunidade. No capítulo 3, nós vimos 3 exemplos, capítulo 3, 3 exemplos é bom, né? De atividades estranhas. Só recordando que André Luiz, na sua última encarnação, foi um médico. Ele tinha um amor muito grande pela medicina. Então, ele observa 3 coisas. Eu até separei aqui para a gente ver em detalhes. Se vocês forem na minha playlist do capítulo 3, o vídeo de número 3, capítulo 3, vídeo 3, um rapaz que tem as suas glândulas geradoras, né, as gônadas, estavam abafadas por aluviões. O que é aluvião? Um montão, né, de corpúsculos negros que estavam aniquilando as células sexuais. André Luiz olha aquilo e fala: meu Deus, o que é isso? Estavam lá, pareciam uns microbinhos, né? Atacando os espermatozoides dele. O que é isso? Depois, no vídeo de número 5 desse capítulo 3, nós temos um senhor cujo aparelho gastrointestinal, responsável pelo processo digestivo, está ensopado em aguardente. E ele, André Luiz, olha e fica horrorizado de perceber pequeninas figurinhas horripilantes atacando o fígado dele. Que coisa que é isso, né? E por último, no vídeo 6 do capítulo 3, nós temos uma senhora que tinha um péssimo hábito de se alimentar em excesso, e André vê lesmas atacando o aparelho digestivo. Lá no final desse capítulo 3, Alexandre, que é o orientador de André Luiz, diz assim: olha, ainda bem que a gente está aqui para tentar prevenir, defender essas pessoas do vampirismo. Lembra dos 3 casos: células sexuais, aparelho digestivo e fígado. Nós vamos continuar então aqui. Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular em que cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. Pensa assim: nosso organismo é constituído por bilhões de células que deveriam trabalhar em harmonia com um objetivo em comum. Quando acontece uma invasão desse local por elementos externos, acontece a doença. Por isso que é um desequilíbrio na esfera material. A gente está falando só de matéria por enquanto. Vamos continuar. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. O meio ambiente, muitas vezes, ele tem elementos de agressão ao nosso organismo físico. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Poxa, o que está acontecendo aqui? Porque uma bactéria causar uma infecção, tudo bem, mesmo André Luiz tendo escrito essa obra há muito tempo, né, nós deduzimos. Esse livro foi publicado em 1945, que ele deve ter desencarnado no início do século XX. A medicina conhecia a infecção produzida por bactérias.
Aí André Luiz vê essa bagunça toda, algumas células, né? Na parte espiritual ele está observando, tá? Alguns seres microscópicos que atacam células sexuais, atacam o aparelho digestivo, atacam especificamente o fígado, né? O que está acontecendo aí que eu não estou entendendo nada? Não sopitei a curiosidade, recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Por que ele diz isso? Porque aquela pessoa, aquele homem que estava sendo atacado nas células sexuais, que estavam devorando as células sexuais dele, Alexandre tinha dito que era devido aos excessos na sexualidade dele. Ele falou assim: poxa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Ele falou assim: poxa, se esse rapaz contraísse uma sífilis, uma gonorreia, algo externo atacando suas células, eu ia entender. Mas o que está pegando aí? Em nosso domínio, ou seja, no plano espiritual, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Então, será que vamos usar o rapaz, esse homem, pelo abuso na esfera sexual, ele que produz essas criaturas que vão atacar as células sexuais dele, ou estas que avassalam a alma, impondo-lhes certas enfermidades? Ou será que é o contrário? Então, quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Viciação mental, abuso na área sexual, produz essas criaturinhas que vão tentar devorar suas células, ou essas células que aí estão vão influenciar o comportamento de abuso na esfera sexual. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio? Que última hipótese, né? Célulazinhas influenciando o comportamento. E aí a gente pode falar em contágio? Como é que é isso? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escarracho, uma espécie de grama, um matinho aí, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Começa a clarear. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração, não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe um ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Nós, quando pensamos, nós moldamos, nós plasmamos no mundo espiritual criações mentais, se elas forem boas, de paz, harmonia, ótimo para nós. Se elas forem ruins, pode ocasionar doença. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças
que lançamos em circulação nas correntes da vida. Eu plasmo, eu moldo, eu lanço para o universo. É minha responsabilidade. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Eu não falo assim, nossa, eu estou doente de raiva. Realmente está. A sua raiva vai desequilibrar você e vai produzir doença. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Semelhante atrai semelhante. Estou vibrando, emitindo criações de raiva, vai chegar em mim e eu vou adoecer. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Se eu estou meio para baixo, não estou me sentindo bem, e começo a procurar coisas que me coloquem mais para baixo ainda, eu estou cavando um buraco e vou ter que cair nele, não tem como. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Gente, não é à toa que Jesus disse orai e vigiai. Se eu fico cultivando doenças, sintomas negativos, aquilo lá é uma praga que eu estou cultivando dentro de mim. Eu estou criando, estou moldando. Pensamento é energia, ele molda, ele plasma. Fica aqui e eu contamino todo o ambiente em volta. Cuidado, as sementes do bem e do mal existem todas dentro de nós. O que nós temos cultivado, né, nesses tempos? Eu posso plantar o que eu quiser, mas na hora de colher não adianta espernear. Até mais.